Boa tarde a todos que estão com a gente neste fim de dia, né, de terça-feira. É um prazer recebê-los no nosso evento aqui do IMB, Instituto dos Magistrados Brasileiros, mais um evento que estamos realizando. E hoje a gente conta com a presença, né, participação de pessoas que estão ligadas e acostumadas a estudar a questão da recuperação judicial, recuperação de empresas, professor Ayub, professora Mônica de Pietro, professor Bruno Rezende, pessoas que têm estudado com frequência essa temática, preocupados em clarear, às vezes, as lacunas apresentadas pelo legislador ou indicar rumos para os novos institutos. Esse tema que é um tema muito dinâmico, né? E muda toda hora. Então, é um prazer muito grande receber aqui desembargador Ayub, desembargadora Mônica, doutor Bruno, advogado, né, que cuida muito dessa área, trabalha bastante nessa área. E a nossa temática de hoje será a reabilitação empresarial em foco, novas ferramentas legais, em razão das modificações introduzidas nessa questão da recuperação judicial, né, introduzidas na Lei 11.101, em especial pela Lei 14.112, de dezembro de 2020, da qual, salvo engano, os três aqui participaram, pelo menos, de debates e discussões a respeito dessa legislação. Então, eu vou primeiro... Hoje nós vamos funcionar do seguinte modo: o professor Bruno, que é professor também da EMERGE e da ESAGE, vai fazer uma exposição sobre essas importantes novidades introduzidas pela lei. Depois nós vamos ter um debate, né, com o professor Ayub, a professora Mônica, né, a respeito da questão aqui sugerida como tema principal. Então, Bruno, é um prazer recebê-lo aqui e concedo a palavra para você, então, fazer sua exposição. Muito obrigado, desembargador Marcos Alcino. Uma alegria estar, mais uma vez, falando do Instituto dos Magistrados do Brasil, pela minha calorosa e reverencial saudação, também uma saudação especial ao nosso presidente, ao meu presidente, que eu faço parte do grupo de estudos de Direito Empresarial do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Fábio Dutra. Ele vai puxar minha orelha que eu esqueci de saudá-lo. Perdão, Fábio. Fica a saudação dupla, então, desembargador, aqui. Todo o corpo técnico do Instituto dos Magistrados do Brasil, aqui representado pelo André Maia. Uma alegria enorme estar com a desembargadora Mônica de Pietro, minha professora, com o meu professor Luiz Roberto Ayub, e com todos e todas que estão nos assistindo. Desembargador, até para começar, eu acho que uma conversa política não tem nada melhor nos tempos de hoje do que um monólogo, né, acadêmico. Eu trouxe aqui alguns dados de ontem, assim, estão fresquíssimos para a gente iniciar aqui as nossas reflexões, as nossas ponderações. O primeiro deles é a questão referente ao aumento dos pedidos de recuperação judicial e de falência. E aí o que me levaram, eu falei assim, bom, o aumento do pedido de recuperação judicial e de falência, obviamente, é em decorrência do agravamento da crise que a gente está vivendo, que é inquestionável, da paralisação quase horizontal aí de todas as atividades empresariais. Mas eu fui olhar, desembargador Marcos Alcino, os números. Então, assim, esse aumento, na verdade, quantificadamente, ele representa o quê, né? E nós estamos falando no mês de outubro de 2021, tá? Temos aqui agosto, setembro, vou falar setembro para ser mais já consolidado, em 75 novas falências, em 57 novas recuperações judiciais. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, pô, nós temos 19 milhões de CNPJs no nosso país. Nós temos uma crise acentuadíssima, sem horizonte ainda de solução. Nós temos as novas ferramentas legais. Nós temos aí o Poder Legislativo em atuação, nós temos o Poder Judiciário atuando sempre na forja, na evolução da jurisprudência, atuando também através dos sejusques empresariais,
por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é muito efetivo até em consolidação pré-processual na questão da crise empresarial. E por que, então, nós temos tão poucos processos de falência e de recuperação judicial? Me parece, eu coloco aqui, eu sempre uso, ele já sumiu aqui o meu lápis, eu sempre uso um lápis. Esse lápis que eu uso aqui é um aviso para mim mesmo, né? Que tudo que eu coloco aqui, na verdade, é para evolução, é nada em caráter definitivo. Mas me parece que merece uma reflexão o que está acontecendo com o nosso sistema. Então, o que está acontecendo com o nosso estado do Rio de Janeiro, para a gente ser mais objetivo? Por que as pessoas não estão se socorrendo às novas ferramentas legais para tratar a crise empresarial? E quando a gente fala de reabilitação empresarial, parece que a gente está falando só de inabilitação, de falência, porque a gente sabe, obviamente, que na falência o empresário fica inativo até ele obter o livramento, a extinção das suas obrigações, aí ele pode voltar. Mas na recuperação judicial, hoje, como é a nova acepção da condução das empresas, as empresas que estão em crise, que socorrem da recuperação judicial, que precisam da recuperação judicial, elas também não estão inabilitadas para o exercício da atividade empresarial, elas não estão com uma dificuldade enorme para o exercício dessa atividade empresarial? Obviamente que sim. Para começar com a concessão de crédito, que a gente sabe que a empresa que entra em recuperação judicial, ela vira lá rating H, e para obter qualquer tipo de crédito, financiamento bancário, e para superar a crise não tem uma fórmula mais eficiente do que dinheiro novo, ela tem uma dificuldade enorme bancária. Então, analisando tanto a falência quanto a recuperação judicial, o que nós melhoramos, e aí é isso que eu queria colocar aqui muito objetivamente, abrindo aqui para a conversa, tá? Por isso que eu estou fazendo as pausas aqui, por favor, me interrompam, que não vai ter problema nenhum aqui no meu raciocínio. Na falência e na recuperação judicial, o que a gente caminhou, o que a gente deve caminhar mais? A falência é óbvio, que para mim está muito clara, que ela foi a grande mudança advinda com a 14112. O retrofit da falência, a modernização do processo de falência, ele tende sim a transformar a falência como um instrumento efetivo de reabilitação empresarial. Qual é o problema que eu vejo na falência? A questão fiscal. Não há como se falar em ampla reabilitação empresarial para possibilitar o que todos nós falamos de fresh start, obviamente, em virtude de um discharge prévio, de um livramento das suas dívidas, quando no processo de falência a gente não encontra mecanismos para fazer com que aquela entidade que se socorre ao Poder Judiciário para fazer sua liquidação regular, e isso é importante, ela consiga, no final disso tudo, no final dessa epopeia, se livrar de todos os seus passivos, inclusive o passivo fiscal. Até porque é o seguinte, se no final desse inferno de Dante, e o purgatório me parece que é infinito em algumas vezes, ela não obtiver o livramento fiscal, ela não vai ter a sua extinção plena das obrigações e ela não vai ter a sua reabilitação para voltar a empreender. E com isso, a gente cria um círculo vicioso, negativo, de não restabelecimento empresarial e, mais do que isso, dos CNPJs zumbis, das empresas que não conseguem, ou dos empresários que não conseguem se socorrer ao judiciário realmente, através de uma base legislativa coerente e robusta, para conseguir o retorno ao empreendedorismo, que a gente sabe hoje que é estabelecido como standard. Eu achei o legislador extremamente inteligente quando ele replica, reedita o artigo 75, que diz o seguinte, né? Na falência, o objetivo é fomentar o empreendedorismo com a alocação produtiva dos meios da economia e fomentar o retorno célebre daquele empresário que faliu e a presunção de boa-fé ao mercado, para que ele possa continuar a produzir os proveitos sociais e econômicos daquela atividade. Então, fica aqui, e a gente sabe que a 14112, para concluir a falência e passar rapidamente para a recuperação judicial, a 14112 não pôde mexer por causa da reserva de lei, Código Tributário Nacional é lei complementar, ela não pôde mexer nessa questão do livramento das dívidas fiscais, ela já é sim uma evolução, mas ela merece ainda ser aprimorada, ou seja, a lei de falência e de recuperação judicial merece ser aprimorada para que se crie mecanismos de descarga, de discharge
da dívida fiscal, principalmente para o micro e pequeno empresário. Então, a gente vê aí no horizonte, eu vejo com muitos bons olhos o novo marco legal do empreendedorismo, o PLP, e aí sim o projeto de lei complementar 33, que trata, inclusive por um mandamento constitucional, né, do tratamento diferenciado ao micro e pequeno empresário, que trata do livramento, na verdade não é o livramento, mas a extinção das obrigações, inclusive fiscais, para o micro e pequeno empresário, e vai transformar, sim, a falência num instrumento efetivo e até mesmo um instrumento de um termômetro de uma economia aquecida e positiva. O Fábio Coelho juntou recentemente um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria que ele fala isso. No Brasil, quanto mais pujante estava o nosso PIB, maior o número de falências. Por quê? Era convidativo para o empresário que via a luz do fim do túnel buscar a sua dissolução regular do que ficar numa irregularidade, do que ficar numa informalidade, e aí, com base nisso, sofrendo constrição de todo lado. Partindo para a recuperação judicial, eu levantando aqui que eu vejo de positivo das novas ferramentas legais, aí já fico aqui o convite à nossa desembargadora Mônica, minha professora querida, e ao nosso desembargador Ayub, né? A gente está com duas discussões que eu acho que são as mais pululantes em recuperação judicial, advindas dessa alteração da 14.112. A primeira delas é o seguinte, é o âmbito de inserção, o espectro de atuação. Quem são os sujeitos à recuperação judicial? É a sociedade empresária ou empresário? Qual é o alcance da interpretação do artigo 2º, que não foi alterado, da Lei 11.101 de 2005? Como fica a recuperação, temos aí nosso professor Ayub, dos clubes de futebol? Como fica a recuperação das cooperativas médicas? Como fica a recuperação dos consórcios de empresas de ônibus, uma atividade tão salutar e importante de transporte público? Como fica a recuperação judicial das entidades de ensino que não têm sociedade empresária? Será que realmente é mais efetivo nós ficarmos aí voltados e debruçados, né, por detalhes ou preciosismos acadêmicos e ficarmos de costa para a realidade do processo, principalmente nessa nossa área de atividade empresarial? É isso, e a desembargadora Mônica, não tenho dúvida, que falará muito bem para a gente, é isso que quis o legislador? É assim que é proposta o microsistema judicial da crise da atividade comercial? Me parece que não, mas certamente ouviremos aqui muito melhor. E para encerrar, na recuperação judicial, se for possível ouvir dos nossos grandes professores, também a questão fiscal. Nós sabíamos que quem entrava em recuperação judicial não estava obrigado a apresentar a sua CND para ter, depois de obtido a glória de conseguir o consenso com os seus credores, a negociação dos seus credores e a aprovação de um plano de recuperação judicial, ter que apresentar uma certidão negativa de débitos fiscais. E aí se afastou essa necessidade, inclusive com declarações de inconstitucionalidade de se intertanto, pela inexistência de lei específica de parcelamento, e nos parece, e é evidente, que com o advento da Lei 14.112, se está trazendo novamente à lume essa questão da necessidade de apresentação da certidão negativa de débitos para a concessão da recuperação judicial das empresas que têm o seu plano aprovado. Será que esse é o caminho mais efetivo? Será que realmente a exigência de uma regularização fiscal nessa empresa que está passando por uma tormenta, um processo que deve ser de solidarização de perdas, mas pode sim se transformar de solidarização de ganhos, é uma evolução ou uma involução legislativa? E mais do que isso, como trará a jurisprudência, como tratará a jurisprudência relacionada a isso? Só para finalizar e abrir, desembargador, acho que eu não passei dos meus 15 minutos, quando a gente estava discutindo lá no Ministério da Economia, eu trouxe aqui duas coisas não por acaso. Primeiro, o livro que todos nós participamos, coordenado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, participação do desembargador Marcos Alcino, da desembargadora Mônica de Piero, do nosso grande professor Ayub. Quando estávamos discutindo lá no grupo de trabalho de reforma da Lei 14.112, discutindo o Ministério da Economia, nós recebemos um parecer que trata tanto, que serve tanto para a falência quanto para a recuperação judicial, onde a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional diz o seguinte: as empresas que estão em recuperação judicial e falência revelam baixa perspectiva de recuperação. Por isso, tais créditos devem figurar no rating D. Ou seja, segundo a PGFN, para fins contábeis, os débitos inscritos de devedores em recuperação judicial são considerados ativos contingentes, que perderam, ou seja, aquela parcela do crédito da União que perdeu a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros.
Então, conforme o entendimento da própria PGFN, houve o desreconhecimento do Balanço Geral da União, permanecendo esses valores, essas dívidas fiscais em falência e recuperação judicial, em conta de controle até a sua extinção e reclassificação. Será que agora, com a 14.112 e com o próprio reconhecimento da ineficiência pela PGFN, vale a pena a gente exigir CND fiscal para concessão da recuperação judicial? Bom, era isso que eu queria ouvir, pelo mais, aqui, como eu disse, a lápis, não de forma definitiva. Então, enquanto o desembargador Alcino não consegue resgatar, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a esse honroso convite. É sempre bom frequentar a nossa casa, que é uma casa, assim como emerge e exage, são casas plurais cada vez mais, né? Porque abrem o espaço da academia não só para dentro da magistratura, mas para além dessa fronteira, para que todos nós possamos discutir, debater temas que são bastante importantes para a nação brasileira. Então, eu começo agradecendo ao desembargador Fábio Dutra, nosso presidente, por nos permitir e nos emprestar a casa do IMB, para que possamos debater, e agradecer e cumprimentar o nosso desembargador Marcos Alcino, querido amigo de longa data, e, enfim, em nome dele, cumprimentar a todos. Desembargadora Mônica, ela não é só uma desembargadora, não é só uma professora, mas é uma amiga do coração, uma pessoa que muito alinhada no pensamento, no meu pensamento, junto com o meu pensamento, que não necessariamente reflete o pensamento mais correto sobre qualquer tema. Nós estamos, evidentemente, diante de uma ciência não exata, de maneira que a fundamentação é importante. O argumento, a narrativa são fundamentais para que possamos chegar a um juízo de valor que se ajuste ou se aproxime daquilo que a saudosa Ada Pellegrini chamava de justeza da decisão. Bruno Rezende, também carinhosamente conhecido como Bruninho, em pouquíssimo tempo conseguiu abrir um leque de discussões enorme, desembargador Marcos, desembargadora Mônica. Ele levantou rapidamente, dada a capacidade que ele tem de desenvolver o seu raciocínio, ele levantou alguns temas que eu comecei a pontuar para discutir e parei porque eu não ia ter condições, porque a folha já acabou de tantas perguntas. Mas eu vou, agradecendo mais uma vez a todos e a todos cumprimentando, eu vou iniciar essa minha breve fala também, discutindo algumas questões, mas eu costumo dizer o seguinte, porque pegando por empréstimo aquilo que o doutor Bruno iniciou falando, né? Por que tão poucas recuperações no Brasil? Eu não vou focar na falência nesse tópico, eu vou focar na recuperação. Não será uma ausência total de cultura a se iniciar pela nomenclatura, que é a pior que poderia existir. Muitos não conseguem compreender que a recuperação judicial não é a porta da falência, muito ao contrário, é a porta de solução para que não haja falência. É um remédio para que se dê a um agente econômico que passa por dificuldades, e não é só a pandemia a grande responsável por dificuldades no mundo inteiro. O Brasil é, óbvio, né, um país em desenvolvimento, que passa por diversas crises a todo instante, de forma que empreender no Brasil, em especial, é uma questão quase é coragem, representa a coragem, o empreendedorismo que nós todos tanto necessitamos, nós, ao mesmo tempo, combatemos quando, por exemplo, como o doutor Bruno colocou, a própria Procuradoria da Fazenda faz um parecer contrário aos interesses da recuperação judicial, quando classifica no rating uma letra D e trazendo à comunidade, a todos os atores, não só que estão no entorno do direito, mas a todos que interessa a recuperação, porque interessa a nação brasileira, isso eu e a desembargadora Mônica sempre falamos, uma mensagem absolutamente equivocada, porque, não, ela... E eu tive a experiência, né, de ter feito a primeira recuperação judicial no Brasil, que foi no caso Varig. Eu escutei isso do presidente de um banco, que eu peço licença para não declinar o nome, dizendo que uma empresa pré-falida não teria direito de ter, em razão da Convenção da Basileia,
qualquer tipo de suporte financeiro. Quando, na realidade, a falta da cultura da recuperação judicial me leva à conclusão de que o número baixo muito decorre disso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que o exemplo prático explica muito bem a questão teórica. Um empresário, hoje eu do outro lado da bancada, né, hoje eu trilhando a belíssima carreira da advocacia, assim como é a da magistratura, por onde fiquei muitos anos, um empresário me perguntava, me consultava outro dia, e com um tom crítico. Ele fala, mas olha, essa empresa, esse agente econômico, ele veio de gerações passadas, coisa e tal. Hoje eu passo por dificuldades que eu não participei, não contribuí para que existissem. A pandemia não fui eu que criei. E aí me vem uma recuperação judicial para colocar um administrador no meu lugar, quando, na realidade, o administrador judicial não se confunde com a figura do administrador da empresa, que continua, como regra, à frente dos negócios. Ao longo de muitos anos, ainda como juiz em primeiro grau, eu devo ter enfrentado entre juiz diretamente ligado ao caso ou indiretamente em auxílio, centenas de casos de recuperação judicial, ou perto de uma centena, no mínimo, porque foram muitos anos até ser promovido. E eu só afastei o administrador da empresa, na forma do artigo 64, por prática de ato lesivo à própria empresa, uma única vez, de forma que há uma confusão que decorre naturalmente da própria nomenclatura, né, que é muito cruel, né? Recuperação, já nos remete a alguma coisa não muito interessante. Administrador judicial, eu vou sair do meu lugar? Não, não vai. Então, o nome, ou os nomes deveriam, porque o nome fala alto, eles deveriam ser repensados para que não usássemos essa... Há uma confusão, inclusive, com administrador judicial e gestor judicial, ou seja, há todo um imbróglio que poderia ser facilmente afastado ou superado caso houvesse uma nomenclatura mais decente, né? Mais concetânea com a realidade. A falência, eu tenho uma visão própria, eu tenho defendido muito isso, e o mesmo princípio que está esculpido no 47, quando fala do princípio da preservação da unidade produtiva, naquele agente econômico, também está no artigo 75, porque num único livro nós temos a recuperação judicial, 47 como princípio maior, e falência 75 como princípio maior também. E uma das inovações que a 14.112 trouxe foi, como dito pelo Dr. Bruno, dessecando o artigo 75, esclarecer que no seu inciso 2º, você reconhece que se a empresa for, ou o agente econômico ainda for viável, você troca o CNPJ, mas mantém aquela atividade. Não é a falência com continuação de atividade. Você continua com alienação preferencialmente em bloco e sem sucessão. Artigo 75, inciso 2º, artigo 140, inciso 1º, e artigo 141, inciso 2º. Então, há a necessidade de que consigamos compreender melhor a que se presta a lei de recuperação judicial. Eu, à época da Varig, a primeira recuperação, eu afastei a exigência da CND, inclusive, por ausência dentro do sistema recuperacional, que deveria ser, desde o seu nascedouro, composto por 3 leis. Na realidade, só foram editadas 2, a 11.101 e a Lei Complementar 118, que alterou o Código Tributário Nacional para permitir alienação de ativos sem sucessão tributária. Mas faltava a lei do parcelamento, que era uma lei específica. E, por conta disso, a primeira, ou uma das primeiras questões que foram objeto de muitas discussões e tudo mais, foi o afastamento da necessidade ou da obrigatoriedade do CND. O doutor Bruno usou o termo da solidarização das perdas, eu costumo usar o termo da solidarização do prejuízo, a ponto de atrair todos os interessados no soerguimento do agente econômico, e quando eu digo todos, principalmente o fisco. E o fisco que não se solidariza com o sacrifício, aqui eu hoje, como advogado, eu posso tecer a minha crítica, mas uma crítica construtiva, o que eu não poderia fazer como magistrado, em razão da possibilidade de ter que enfrentar a questão, hoje, como advogado, eu posso. O fisco não se submete
aos efeitos da recuperação, mas ele compromete a recuperação. Como foi muito bem dito pelo Dr. Bruno, o estudo feito pela Associação de Jurimetria em São Paulo, junto com a PUC de São Paulo, apontou, inclusive, que 53,4% dos agentes econômicos que se submetem à recuperação, e todos sabemos, como dito também anteriormente, que precisa de dinheiro novo, porque não há recuperação sem dinheiro novo, 53,4% desses agentes se monetizam com alienação de ativos. Pois muito bem, o fisco, além de tudo que já foi comentado, e apesar dos vetos que foram mantidos pelo Congresso Nacional, a Lei 10.522, ela, no seu artigo 1A, parágrafo 2b, prevê que na alienação de ativos na recuperação judicial, até 30% dos frutos decorrentes da alienação devem ser encaminhados ao fisco para abatimento do seu endividamento. É óbvio que, na minha opinião, quero repetir isso, que aqui há uma inconstitucionalidade absurda, né? Porque ao fisco interessa a manutenção daquele que o nutre, que é o agente econômico. Então, seria até discutível a questão da possibilidade do fisco, na hipótese de um parcelamento, uma das hipóteses do acordo com o fisco, da transação, pedir a falência de quem o nutre. Não há nação sem esses agentes econômicos. Nós temos que compreender bem isso, entender bem isso. Agora, finalizando, para cumprir o meu tempo, existe um outro lado também, né? O lado da transação traz um conforto para o agente econômico que está em recuperação, porque através dessa transação, e nós temos obtido agora uma visão prática, né? Muitas negociações bem-sucedidas com a Fazenda Nacional, de sorte que com a transação obtida, você facilita, você atrai mais o investimento. O investidor se sente seduzido quando há uma negociação de bilhões de reais, não raro, de milhões de reais, não raro, que são negociados, são, de alguma forma, equacionados através da Lei 13.988 ou de outra modalidade qualquer com o fisco. E tem havido, por parte dos procuradores, isso eu digo novamente, na prática, a demonstração inequívoca de querer realmente negociar, porque a todos interessa. Então, eu terminaria aqui dizendo o seguinte: dentro desse microsistema da recuperação judicial, que, nas palavras do professor Otto Lobo, representa um arquipélago de empresas espalhadas pelo mundo, é necessário que haja uma compreensão melhor desse fortíssimo instrumento, que vai ser aperfeiçoado a todo instante, porque, como muito bem diz a desembargadora Mônica de Piero, o tempo do direito tem que se adequar ao tempo da realidade social. Os fatos sociais, eles são modificados diuturnamente. O que dizer, então, dos arquipélagos, na palavra de Otto Lobo, empresariais, que dentro desse ambiente ou nessa ambiência as modificações são mais rápidas ainda. Havendo a necessidade de diplomas ou de atos normativos editados a todo instante, você, evidentemente, não anda para frente, você vai ficar estagnado ou andar para trás. A solução, a meu sentir, que é sempre a ideal, é o olhar para a letra da lei numa visão neoconstitucionalista, pós-positivista, olhar com um olho para a letra da lei e com outro para o desenvolvimento ou o dinamismo social, porque se uma lei hoje ela é adequada para resolver um caso concreto, amanhã não é. Por isso que o direito se resolve no caso concreto. Com base nessas pouquíssimas e breves exposições ou exposição, eu parabenizo o professor Bruno pelas suas palavras e devolvo, não sei se o nosso querido desembargador Marcos Alcino já está com o microfone... Creio que sim. Está conseguindo me ouvir? Sim, muito bem. Então, eu queria agradecer e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vocês estão sendo muito comedidos, né, na exposição de vocês, tanto a Iurbe quanto o Bruno. Podiam falar um pouco mais, nós temos um tempozinho disponível, razoável, para os nossos ouvintes, né, colher as informações que vocês têm para transmitir para nós. Ainda que rapidamente...
Ainda que rapidamente, Ayub, vocês falaram bastante coisa, mas pode desenvolver Não, um pouco mais. Vossa Excelência me der 5 minutos, então, eu vou entrar num tema que a mim é muito caro, porque eu tenho essa visão Olha só, perspectiva. professor, você tem o tempo à vontade. Nosso horário vai até... Eu sei que você tem outro compromisso. Nós estamos a 17h40. Nosso horário vai até 18h30. Então, nós temos tempo suficiente para ouvir a desembargadora Mônica, ouvir você, o Bruno novamente. Então, pode desenvolver, porque o nosso ouvinte, o nosso tema é exatamente essas novidades, essa preocupação. E agora você está de um outro lado, né? Você está vendo uma perspectiva de um outro lado, que não é o lado da caneta, de decidir, etc. Perfeito. Agradeço mais uma vez e quero fazer, então, eu quero secundar aquilo que foi dito também pelo professor Bruno, agentes econômicos. Por que eu uso o termo agente econômico? Porque empresário, isso aqui, obviamente, é objeto de muita discussão, mas eu tenho um olhar prospectivo, eu tenho uma visão consequencialista. Empresário ou sociedade empresária, contidas as expressões contidas no artigo 1º da Lei 11.101, são conceitos puramente econômicos, cuja definição vai estar no diploma correto, que é o Código Civil, no artigo 966. O que caracteriza, portanto, a meu juízo, a possibilidade de se requerer a recuperação judicial, isso é uma posição minha hoje e sempre foi, exatamente a atividade, a teoria da atividade que pratica. Porque é muito fácil você fazer a distinção entre uma associação de pais com uma associação hospitalar. Vamos recuperar o judiciário, o sistema judicial é responsável por isso. É muito diferente uma associação de moradores de uma associação de educação. 2 valores de envergadura constitucional. Ninguém vive sem eles. E nós, como disse Vossa Senhoria, por um excesso de formalismo, ou talvez numa visão ainda muito apegada ao legalismo, a gente não consegue, evidentemente, atuar mais fundo no que diz respeito à recuperação de agentes econômicos que passam por dificuldades. No campo da educação, nós temos no Brasil 477 instituições de ensino que têm a roupagem associativa. Eu não sei dizer o número em termos de associações hospitalares, mas muitas existem e muitas estão passando por dificuldades. Todas passam. Na essência ou na substância, são tão empresas quanto as outras. E aí vem a discussão, mas formalmente não é. E há um enunciado do Conselho da Justiça Federal que exatamente inclusive citado no livro do ministro Luiz Felipe Salomão, em parceria com o nosso querido professor Paulo Penalva Santos, que dispensa, evidentemente, o registro para caracterizar a atividade econômica. E aí, desembargador Marcos Alciano, a Lei 14.193, recém-inaugurada, que trata da lei a conhecida lei da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, porque se o futebol um dia foi só lazer, hoje eu não posso reconhecer que seja só lazer. Hoje gira a economia muito mais, de forma muito mais ampla até, do que muitas empresas, entre aspas, que formalmente estão inscritas na Juscerja. E observe bem, o artigo 25 da Lei 14.193 confere legitimidade aos clubes de futebol a solicitarem, a pugnarem, a pleitearem a recuperação daquele agente econômico exatamente pela atividade que pratica. Então, eu conclamo, eu fomento sempre essa visão de que a nós todos compete um pouco abrir, sem crítica, eu aceito as críticas, porque isso faz parte da nossa atividade, mas abrir um pouco mais as nossas cabeças, ouvir mais também. Eu, quando falo, eu aprendo, porque eu estou falando, mas eu estou ouvindo também. Mas por que um registro na junta comercial seria necessário para caracterizar uma atividade econômica? Então, vamos lá. É óbvio que eu vou falar num caso nosso aqui, da Universidade Cândido Mendes.
que eu atuei como consultor, porque aqui eu ainda estou frequentando a quarentena constitucional, então só atuo como consultor. Mas uma instituição mais do que centenária, que formou tantas personalidades jurídicas, que é tão importante, é um ativo na mão dos brasileiros tão importante, que, repito, antes dela mesmo, da própria instituição, interessa a nação brasileira, de forma que a teoria da atividade, a meu juízo, cada vez ganha mais espaço nessa discussão para que se possibilite o seu soerguimento, porque, ao fim e ao cabo, quem agradece é a nação brasileira. E aí, desembargador Marcos, eu fico por aqui agora, aguardando, agora sim, né, a fala de quem conhece e vai poder nos dar a aula que esperamos. Devolvo a palavra agradecendo pela compreensão. Desembargadora Mônica, esse nosso amigo Ayoub não tem muito jeito, né? Vocês que estão nos ouvindo, né? Ele sempre foi assim, desse jeito. Suspeição, isso é suspeição. Qualquer arguição de suspeição aí seria julgada procedente. Suspeição total. Não tem como. Eu fico aqui ouvindo, eu me perco nas palavras do professor Ayoub. Ainda recentemente, desembargador Marcos, eu fui fazer uma palestra presencial e eu perguntava ao auditório: quem aqui nunca leu sobre a matéria? Quem aqui nunca leu Cavalli e Ayoub, né? Quem nunca começou o seu aprendizado em direito empresarial sem ler Ayoub? Então, eu que não sou boba nem nada, é claro que tenho como âncora esses dois pares que agora aqui me precederam nesse painel. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou querer agradecer ao nosso colega, o desembargador Fábio Dutra, por mais uma vez nos acolher e me acolher pessoalmente de uma forma tão prestigiosa nessa casa, que é o nosso instituto, onde nós nos sentimos bastante confortáveis, não só para decidirmos, mas para fundamentar, ainda que de forma oral, as nossas decisões. Desembargador Marcos Alcino, bom, muito obrigada, adorei por mim, ó, já estou feliz. O desembargador Marcos Alcino, o melhor título dele é ser marido, porque, além de meu amigo, e eu tenho aqui uma curiosidade para contar para todo mundo hoje, ouvintes, é a primeira vez que eu conto isso de público, o primeiro juiz que eu trabalhei na minha vida, eu sou promotora de justiça de origem, vim do 5º do Ministério Público, fui sagrada ao tribunal, mas o primeiro juiz com quem eu trabalhei em comarca de interior e Cachoeiras de Macacu foi o desembargador Marcos Alcino. Foi ele que me ensinou a fazer audiências, enfim, a ter a rotina, né, jurisdicional. E depois eu pude constatar que, ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Não há dúvida. Aí eu constatei a causa daqueles 20 anos atrás, eu ter ficado tão feliz e ter aprendido tanto com aquele primeiro juiz que comigo trabalhou. É claro, ao lado dele tem uma espetacular esposa, um ser humano ímpar, e que eu posso também dizer que é minha amiga. Estou te vendo aí, hein? Um beijo. Bom, agradecer ao Bruno e ao Ayoub pela lembrança do meu nome já é lugar comum. Vocês dois se caracterizam por esse caráter bondoso de sempre estar se lembrando de mim e, na verdade, quem se beneficia com isso tudo sou eu, de ouvi-los, de ter acrescido ao meu conhecimento sempre um pouco mais sobre, eu não digo nem a matéria, mas a causa que eu me dedico. Hoje eu me dedico muito a essa causa, porque eu acho que traz ao julgador uma visão macro em termos
estatísticos, em termos de doutrina e em termos de academia, e engrandece muito a nossa prestação jurisdicional, nos torna mais efetivo quando das nossas decisões. Isso é o que me chama muita atenção quando tratamos dos sistemas de insolvência. Nós vemos todo um microsistema de execuções, ainda que coletivas, mas que tem no seu satélite as execuções individuais que hoje assoberbam o poder judiciário de uma forma que eu ouso dizer pode nos levar até a uma linha limítrofe de ineficiência. O gargalo está, assim, na execução, seja individual ou coletiva. E se nós tratarmos o macro, o mínimo será sanado. Daí essa visão da importância do tratamento, da recuperação e da falência da empresa. Até mesmo porque é sabido por nós que qualquer legislação empresarial ou comercial nasce das necessidades de uma sociedade. Lá no século XII, né, em Roma Antiga, eram nas praças que surgiam os grupos que delimitavam como, através de um direito consuetudinário, como os atos de comércio iam se reger. Até porque, na época, o que se tinha era o direito romano, canônico, que tinha a ideia exatamente contrária ao comércio, porque o comércio traduzia a usura, né? Criou-se, então, através do direito consuetudinário, através das práticas daquelas sociedades nas praças, nas respectivas praças, os jurisconsultos que arbitravam de forma consuetudinária sobre a matéria. E foi essa sequência de atos de comércio que deu origem, lá na Revolução Francesa, no Código Napoleônico, a primeira noção, não me peçam para dizer agora aqui, porque eu também não me lembro, mas foi no Código Napoleônico que veio a primeira noção de empresa, de ato de comércio como um todo. Hoje, por que eu volto lá atrás? Porque hoje não difere a nossa lei do que aconteceu há séculos. A legislação empresarial, a nossa nova lei, a Lei 10.111, hoje alterada e atualizada pela Lei 12.114, né, gente? 14.112, de 25 de dezembro passado, que vai fazer um ano só. Já é uma lei, como nós vimos, através do que os meus antecessores falaram, que está se adequando ao movimento socioeconômico e às necessidades de toda a nossa sociedade. Vejam que bonito o direito. Em um ano, já se torna premente a adequação de um diploma legislativo que, em tese, em um ano, aperfeiçoou a jurisprudência de 15 anos. Sim, por quê? A lei é de 2005. Acho que eu estou fazendo a conta. A lei é de 2005, 15 anos. E temos a atualização em 2020. Em 15 anos, o que se fez foi uma atualização, uma positivação da jurisprudência. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O quão produtivo foi essa atualização, apesar de as atualizações historicamente levarem, às vezes, séculos, décadas, essa nossa foi feita em 15 anos. Por quê? Exatamente pelo dinamismo das relações que a lei rege. Em geral, todas as legislações comerciais se formam com base exatamente nessas iminentes vicissitudes que nós temos de adequações. Salvo engano meu, desses 15 anos, veja bem, 23 projetos de emenda à lei original. Uma lei
que lá no início, em 2005, sim, fez uma quebra total de paradigma, trouxe uma nova cultura, como disse o Ayub e como disse o Bruno, desculpa, saiu o professor, saiu o doutor, mas como vocês disseram anteriormente, quer dizer, hoje a falência já não é mais a decretação da vergonha do empresário. Hoje, a pessoa pede a falência para ter, através de uma lei, de uma forma célere e eficaz, a resolução do seu passivo para que ele possa ser reinserido rapidamente no mercado. Hoje, a concepção, apesar da lei trazer lá todos os seus termos, hoje, quando você concebe que alguém pediu falência, ele não pede falência com a vergonha de ter o seu nome, o seu ativo, do seu nome comercial, da sua firma, manchado. Não. Hoje, a concepção é de que a falência reinsere mais rápido no mercado, proporciona a liquidação dos ativos de forma célere e eficiente. Já a recuperação de empresas é aquela que permite, através do Poder Judiciário, a viabilidade de uma empresa. Como muito bem eu disse, eu também estudei em Ayub Cavalli, a recuperação é aquela que traz a liquidez aos segmentos de viabilidade da empresa, desde lá da produção até o consumo. Essa é a recuperação judicial eficiente. Precisa de dinheiro novo, precisa da injeção de dinheiro para que aquela empresa continue gerando os empregos e possa, paralelamente, se soerguer pela sua importância dentro da economia da sociedade em que ela está. Então, eu não tenho dúvidas. A lei veio agora atualizada, não tem um ano de sua atualização, trouxe o necessário para criar o arcabouço que a jurisprudência já exigia há algum tempo, mas me parece, pelo que eu ouvi de Ayub e Bruno, que o que nos falta é a contextualização dessa cultura, desses conceitos e dessa quebra de paradigma. Há os que dizem que vários diplomas legislativos não resolvem o problema do magistrado, e realmente não resolvem. Está aqui um exemplo. A Lei 11.101, eu desafio o colega que um dia conseguiu ler a lei e aplicá-la direto ao caso concreto. Não é. Se você não souber qual é o remédio adequado à empresa e ir aplicando na dose certa, o limiar do remédio do veneno vai estar muito perto. Não, então, essa contextualização é que, na verdade, traz a visão que o Ayub falou, a visão consequencialista para a aplicação da lei. É dentro do ambiente que se forma que o julgador tem que vislumbrar exatamente, já lá no final, o caminho a ser percorrido pela empresa. Por quê? Porque a nós só é dado, segundo a doutrina, aparar a legalidade das cláusulas, pegar a lei e ver se aquela recuperação ou aquela falência, aquelas cláusulas aprovadas em assembleia ou até mesmo pelos devedores, pelos credores, estão de acordo com os ditames legais. Ora, qualquer magistrado, ao fazer essa limitação de legalidade, tem a responsabilidade de criar um ambiente de boas práticas para que qualquer empresa seja soerguida ou reinserida no mercado. Então, não consigo
ver essa lei fora desse contexto histórico e, ao mesmo tempo, como pós-positivista. Essa análise, vejam bem, eu não estou aqui trazendo radicalismos acadêmicos, eu não estou aqui querendo classificar os dispositivos, nem dizer como eles devem ser aplicados, mas apenas traduzir a minha experiência, que dentro desse sistema, desse microsistema de insolvência, nunca vai ser a aplicação da lei ao caso concreto. E aí, eu me lembro de um livro que eu li recentemente, bastante interessante, da professora Teresa Arruda Alvim, quando ela fala em dispositivos legais porosos. O dispositivo legal poroso é aquele que deixa um vazio, e que esse vazio precisa ser preenchido exatamente de acordo com o caso concreto. Aí, então, surgem as sentenças com carga normativa. Vou dar um exemplo clássico aqui que os meus colegas antecederam colocaram. A questão é empresa ou é atividade empresária? A lei fala as duas coisas. É a aplicação ao caso concreto, é exatamente essa delimitação, o que ela chama de modulação na tese dela, que não é, vejam bem, não é só aquela modulação da ação direta ou indireta de inconstitucionalidade, vamos trazer a modulação para as nossas decisões do dia a dia, e essa modulação, sim, vai impedir o informalismo, que o doutor Bruno se referiu, vai impedir vários processos legislativos que nós já estamos cansados de saber como se dão, e é nessa modulação do poro da norma, se é um empresário ou se é uma sociedade empresária, que nós, magistrados, diante do caso concreto, vamos decidir o que fazer naquele caso. Me parece bastante importante. Já há também uma corrente, já é conhecida, a questão da sentença determinativa. Vejam bem, eu não estou falando de ativismo judicial, nós não vamos nos substituir à administração pública, quiçá a administração privada, porque de negócio nós não entendemos nada. Se eu entendesse de matemática, não era aqui que eu ia estar. Não é, desembargador Marcos Alcino? Se a gente soubesse que 2 mais 2 sempre dava 4, a gente não estava aqui. Nós teríamos outro tipo de atividade. Não é isso. Não é adentrar a administração pública ou sequer ao negócio privado, mas é ponderar a análise da norma que vai ser aplicada ao caso concreto. E aí, sim, atender ao consequencialismo que a IUB defende. E aí, sim, Bruno, eu acho que nós conseguimos atingir e inserir a micro e a pequena empresa dentro desse microsistema de insolvência, porque nós tiramos da informalidade o que nós estamos cansados de saber. Porque, nas suas estatísticas, elas são... Desculpa, eu não anotei aqui. Elas são do Instituto de Jurismetria, da PUC, ou são do Serasa? Qual a fonte? Do Serasa. Pois é. Por que essa jurismetria acusa sempre aumentou? Aumentou para 75, para 77? Claro que não é essa a realidade. É fácil. A qualquer observador mediano é perceptível que esses não são os números. Por quê? Talvez o dado não seja bem cuidado, não seja bem inserido, mas, sobretudo, porque é pujante a informalidade nessa área. Todos nós sabemos. O valor de uma recuperação judicial bem feita é muito alto. A questão de você ter a segurança jurídica
dentro desses processos é muito, muito caro. Aliás, no direito inteiro, né? A segurança jurídica é muito cara. Mas, sobretudo, você ter um ordenamento jurídico e aplicação da lei de uma forma coerente, de forma a formar um patamar seguro para que você injete o seu dinheiro, para que venha o empreendedorismo, para que venha o dinheiro novo, é muito caro. Muito caro, não só do ponto de vista financeiro, mas muito caro do ponto de vista da expertise. Nós temos aí o mecanismo da pré-insolvência, que, em tese, é um mecanismo híbrido, que, segundo a Mens Legge, veio lá da Comissão do Parlamento Europeu, mas também eu vejo um pouco da sua origem nas regras da Ancitral, que não, até hoje, em um ano, não emergiram. Mas por que não emerge a forma híbrida, a autocomposição, em sendo ele um mecanismo tão rápido e tão barato para o microempresário, para o pequeno empresário, para o médio empresário? Porque ele precisa da segurança jurídica para que ele venha à mediação, para que ele venha à conciliação e, sobretudo, para que ele venha ao juízo arbitral. O empresário quer saber se há um ambiente inóspito ou hóspito para o seu investimento. A regra é outra, e isso o magistrado só pode fazer aplicando a lei de forma coerente e, sobretudo, de forma consequencial. Então, hoje, eu vejo, voltando lá, Bruno, a sua questão das ferramentas legais, se existentes são inadequadas ou não, e também a questão da jurismetria, sob essa ótica. Lei nós temos, uma lei que veio de uma adequação bastante pujante. E, para responder a você, meu professor Ayub, eu acho que o que falta a nós é aplicarmos essa lei de uma forma consequente. Sabemos que, no fim, como dizia Pitágoras, o que vale é o homem. Ou, parafraseando Ayub, sabendo que, no final, estamos tutelando a dignidade humana através do emprego, quando soerguemos ou reinserimos uma empresa de forma legal dentro do contexto devido. Era isso que eu queria falar. Obrigado, querida, pela brilhante exposição, né? Tal qual aqueles que lhe antecederam. E como você estava falando, eu me lembrei aqui um trechinho que eu cito nesse texto do livro de diálogo lá sobre o direito ao recomeço, um texto trazido pelo professor Jorge Lobo, que é bem a propósito daquilo que você falou, né? E eu registro que, felizmente, hoje não é assim, mas aí ele traz o seguinte registro. Durante a Idade Média, na França e na Itália, eram punidos com a perda dos direitos civis e com uma nota de infâmia, sendo exposto ao desprezo público pelo uso contínuo de um barrete verde, sendo que, em algumas cidades da França, o compeliam a percorrer sem camisa as ruas como sinal exterior de sua desonra, né? Se referindo àqueles que não conseguiam cumprir seus compromissos, né? Os falidos. Mas o que eu queria botar um pouco de lenha na fogueira aqui, aproveitando vocês três e no tempo que eu tenho, eu não sei se o professor Bruno falou, não, a gente não pode interferir nisso, que era a lei complementar, que é o Código Tributário, etc. Mas eu acho que seria de extrema importância trazer para a recuperação, ainda que se desse algum tipo de privilégio, a fazenda pública, vocês não acham? E aí entrar no plano também de receber parceladamente, porque a fazenda, vamos chamar assim, já está no prejuízo, já está esperando para receber. A fazenda, a gente sabe, com toda sinceridade, vamos dizer aqui, agora a gente está vendo a discussão de emenda de relator, distribuição de dinheiro público para campanha política, etc. Tal, né? Que agora com
com fundo partidário milionário, etc. e tal. Então, eu acho que não tem mal nenhum, né, em colocar a fazenda lá para participar e receber também seu crédito de forma parcelada, como os demais credores, né? Esse é um ponto. E um ponto que certamente doía muito no professor Ayub, acho que talvez ainda maltrate, como também a Mônica, quer ver prédios e prédios ali na Avenida Brasil quebraram e que não foram vendidos até hoje, abandonados, invadidos, etc. Então, você precisa de uma solução diferente. Talvez a solução não seja efetivamente, né, a quebra. Eu me lembro, isso pode ser também absurdo, contrariando o que o professor Ayub colocou um pouquinho, né, que ele nunca mexeu no administrador, mas eu me lembro de um caso foi de um estaleiro aqui em Niterói que deixaram, sei lá, acho que os funcionários assumiram e ele tocou durante um tempo. Eu não sei se seria como se fosse uma curatela ou uma... A curatela talvez se aproximasse mais de uma curatela, né? Existir um grupo de apoio para mostrar que, olha, você errou aqui. Não, você não errou, né? O problema foi a Covid? Não, não foi a Covid. O problema foi... Dá um problema lá o cara espirra na China, tem reflexo no Brasil. Espirra nos Estados Unidos, tem reflexo econômico no Brasil. Então, quer dizer, esse mercado é muito complexo, né? Muito louco, muito dinâmico. E a gente precisa de soluções rápidas, exatamente, não só para não deixar o empresário que colocou o seu capital em risco, né, ir à ruína, que não foi por desmazelo dele, ou descuido, ou fraude, né, mas por circunstâncias próprias do negócio, que a gente sabe que é comum acontecer. E nesse aspecto todo, ainda que pareça brincadeira, a questão da boa-fé, do chamado dever de cooperação, o que eu estou querendo só chamar a atenção aqui? Como já foi colocado aqui, se a gente tivesse essa perspectiva, né, que as pessoas... Não adianta, né, como a desembargadora Mônica, não, nós temos que sentar e arranjar uma solução. Não, só a solução é o seguinte: você não consegue pagar. Se você continuar desenvolvendo a atividade, talvez consiga pagar. Não, você não vai conseguir nem continuar desenvolvendo, então vamos arranjar uma saída, né? Porque me chamava a atenção, eu até conversava com meu filho Victor, que atua lá junto com o Bruno e tal, fala, poxa, a Avianca, né? Aqui no Brasil, tal, fala, não, mas já é lá na Colômbia e tal, não, na Colômbia vai de vento em popa, é outra empresa, etc. e tal. Então, quer dizer, são coisas que às vezes a pessoa não consegue entender. O cara não paga nada aqui, o cara está bem lá e tal. Quer dizer, tem algumas coisas que precisam, de fato, ser, né, esclarecidas, mas acho que muitas coisas podiam ser pioradas. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso aí, a questão. Vou começar pelo Ayub, então, que o Ayub tem horário daqui a pouco para sair, sobre essa questão da fazenda. Depois a gente ouve a Mônica e depois você, Bruno. Bom, muito obrigado. Parabenizar a Mônica, a desembargadora Mônica, pela exposição, que coincide muito com o meu pensamento sobre isso. Não somos, né, donos da verdade, mas temos um pensamento muito afinado. Empreender no Brasil é um desafio, muito difícil, porque os obstáculos são muito grandes. A se iniciar pelo próprio fato de que aquele que empreende, ele é sempre mal visto, o empresário é mal visto, mas é ele que gera riquezas, é ele que nos dá emprego. Isso, então, uma visão, obviamente, mais moderada sobre a função dos agentes econômicos é fundamental. Falando só um pouco antes na recuperação judicial, que ainda é desconhecida por muitos, ou mal aplicada por outros, isso faz parte, né? No direito, uma lei de 16 anos, que foi alterada agora, a desembargadora Mônica colocou com muita propriedade. A lei que reformou, a 1412, já está tendo uma aplicação mais rápida do que a lei original, sem as modificações, durante 16 anos, né? Mas observe bem, e as pessoas não conseguem entender isso. A lei de recuperação é uma verdadeira lei de blindagem. Ela blinda aquele agente econômico para dar fôlego, porque enquanto ela passa... O pressuposto da recuperação é que ela tenha viabilidade, porque se ela for nociva, o caminho não é a recuperação. Agora,
De qualquer forma, se a recuperação blinda, já dá um fôlego de 180 dias, podendo ser estendido por mais 180 dias, desde que não haja culpa do devedor, é o tempo para a negociação. E hoje, desembargador Alciano, não há mais nada artesanal, como no passado, como nas primeiras recuperações. Hoje tudo é muito profissional, hoje tudo é muito bem negociado, tudo é muito bem transigido, tudo bem discutido para se chegar a um bom termo ao final. Mas o que tem de inovações tão importantes aqui são várias, são várias. Uma palestra aqui, uma fala aqui nossa hoje, é impossível esgotar o tema, né? Mas observem bem, eu destaco muito aqui o financiamento DIP, que encontra assento no artigo 69 e suas letras. Aquele investidor que pretende apostar na recuperação de uma empresa, ele não virá aportar recursos se não for dada a ele uma garantia, se não for ele estimulado de alguma maneira. E a lei prevê, exatamente no artigo 69, em suas letras, que se o investidor pretender aportar recursos apostando no soerguimento do agente econômico, ele terá como garantia, desde que o juiz assim decida, a oneração de um ativo qualquer que está liberado em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, é um conjunto de regras concatenadas, né? Você tem ali a liberação você ganha o fôlego com a liberação de todos os ativos que estão constritos. Com isso, permite-se a negociação, atrai o investidor que vai aportar recursos, desde que tenha um daqueles ativos ou mais dados em garantia, onerados de alguma maneira, autorizados judicialmente, portanto, um ambiente de total segurança. Ao final, o plano aprovado e homologado nos conduz à novação. Então, desaparecem aquelas obrigações primitivas ou primárias e surgem novas obrigações que serão cumpridas pelo devedor. Então, a blindagem é um dos aspectos fundamentais da lei, mas os aspectos de estímulo e atrativos, que foi o primeiro artigo que eu escrevi, inclusive, sobre a lei em 2005, uma lei de estímulos e atrativos, é chamar o investidor, venha para cá, mas ele só virá se ele tiver garantia, porque ninguém é maluco de rasgar o dinheiro dele. Ele vai colocar, ele vai investir com a oneração de um bem, e mais ainda, a lei foi além, alterou também o artigo 84, trazendo o 84A, conferindo a esse sujeito uma super prioridade que a doutrina e a jurisprudência já vinham admitindo, no sentido de que, se houver um insucesso na recuperação, que não é desejado, mas se houver, ele tem uma superproteção que fica somente atrás dos artigos 150 e 151, que, no geral, são valores menores. Então, ele tem uma garantia, uma dupla garantia, digamos assim. Ele se sente estimulado, incentivado a participar de um processo de soerguimento. Então, são tantas as novidades, são tantas as percepções dessa lei, são tantos incentivos que essa lei traz, são tantas riquezas que ela tem, e contribuindo agora com a 1412 através de outras figuras, mas nós temos que, a todo instante, fazer isso que o Instituto está fazendo hoje, que é disseminar essas conversas, esses diálogos, para que todos tenhamos noção do que e formemos os nossos juízos de valor. Hoje eu penso de uma forma e quero crer que eu esteja no caminho certo, porque se não tiver, não tenho compromisso com o erro. A gente muda a opinião, fundamenta as nossas decisões. Vossa Excelência perguntou, mas por que o fisco deveria estar participando dessa solidarização do sacrifício, ou, como diz o doutor Bruno, da solidarização da perda? Mas aqui não, aqui foi, apesar de nos inspirarmos no Chapter 11, o fato é que alguns não se submetem à recuperação judicial. A alienação fiduciária, ela não submete à recuperação. Lá no 49, parágrafo 3º, exclui-se a alienação fiduciária. Tem um fundamento, mas tem o prejuízo também, o fato de não estar participando. O que eu quero, qual é a mensagem que eu quero mandar? Todos, em busca do soerguimento de um agente econômico, devem se submeter a essa solidarização do prejuízo ou da perda, porque, com isso, todos, ao final, ganham. A se iniciar, repito sempre isso, a nação brasileira.
A desembargadora Mônica conhece muito uma oração que eu tenho sobre essa questão, é de que não há nação sem empresas, empresa no sentido mais amplo possível, empresa que seja aquele agente que pratica uma atividade econômica. Não há emprego sem empresa, não há salário sem emprego e, por fim, não há dignidade sem o salário. Nessa contextualização que fizemos aqui, acho que é fácil concluir que a lei de recuperação, com a modernização empreendida em 2020 e o aperfeiçoamento que advirá, evidentemente, da jurisprudência, que cumprirá o seu papel na medida em que as circunstâncias da vida são modificadas a todo instante e a lei continua com a mesma redação, a jurisprudência fará o seu papel. A professora, e eu encerro aqui, a professora Tereza Rudalvin, quando falava da porosidade, foi num evento nosso, né, Mônica? Ela pontuava a necessidade de até mesmo, em algum ponto, em alguma medida, prestigiarmos, e ela cita o ministro Barroso, de um certo ativismo judicial. Eu não chego lá, eu não sou a favor disso, mas a leitura da lei, de acordo com os fatos da vida e em consonância com os valores da Constituição, são aquilo que me parece o que há de melhor para que possamos ter esses agentes econômicos, principalmente, mas não só, principalmente nesse momento de tamanha dificuldade. Nós não podemos, em razão... Aqui eu vou me atrever a falar o que eu penso, mas com todo respeito a quem diverge, porque eu não sou dono da verdade, quero sempre repetir isso. Mas a pretexto de um texto da lei, empresário ou sociedade empresária, de interpretar literalmente isso de uma forma legalista ou positivista em excesso, é negar o conceito econômico que dele advém. E é com isso, por isso, é que os agentes econômicos são levados à bancarrota e não entram em recuperação judicial. Por isso que há nesse exato momento, uma modificação do conceito ou do entendimento sobre isso. Está havendo uma evolução e que, acredito eu, que vá alcançar esse patamar onde todos poderão, aqueles que praticam atividades econômicas, não é uma associação de pais, não é uma associação de moradores, é uma associação de educação, é uma associação hospitalar que a todos nós interessa que sejam mantidas. Com isso, acho que nós conseguimos ou conseguiremos fazer com que a lei tenha a sua efetividade implementada. Obrigado mais uma vez, professor Ayub. Eu acho que esse é teu sentido, né? Na América, que ele já olha, proteção da cláusula tal. O cara pede proteção. Não é verdade? Vai chamar de pede proteção. Quem vai falar agora é a Mônica, um pouquinho. Posso falar? Sobre o que eu coloquei, sobre a Fazenda participar, que eu acho que é muito importante. Né? Eu vou, olha, em relação a essa questão da Fazenda, quer dizer, nós sabemos que a doutrina aqui adota o princípio da maioria e que, fora desse princípio da maioria, que são os credores workouts, estão os credores financeiros, os bancos. Qual a sensação que você tem diante da lei tendo que aplicar ao processo? Que você vai nadar e vai morrer na praia, porque será uma segunda recuperação judicial. A forma pela qual os credores financeiros... Desembargador Marcos Alcino, enquanto destrava o sistema da desembargadora Mônica, eu quero chamar novamente a atenção, que o doutor Bruno colocou, a edição nova, para aqueles que se prendem ao legalismo, e eu respeito as posições de cada um, que se sentem mais confortáveis com atos normativos, eu quero relembrar sempre que a Lei 14.193, recentíssima lei que trata da SAF, ela reconhece que a atividade econômica é que atrai a legitimidade para a propositura de uma ação ou para o pedido de recuperação judicial, para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, o conceito econômico de empresário vai se confundir
com a atividade que pratica. Desculpe, desembargadora Mônica, mas é que Não, Ailbe. Você interferiu 2 vezes muito bem, percebeu, quer dizer, o jeito do artista, né? Ele percebeu que, olha, caiu lá o desembargador, deixou entrar aqui, caiu o outro, deixou entrar aqui. Antes, Mônica, de você continuar, eu me lembrei, teve um precedente, né, Ailbe, lá no Sul, de um clube, não sei, que aí definiram. Foi o Figueirense, foi comigo, o Figueirense, o juiz entendeu que não, o tribunal entendeu que sim, há uma recuperação extrajudicial, só que isso antes da Lei 14.193. Sim, eu estou... hoje não há mais. Estou lembrando que foi um precedente importante, porque foi antes de qualquer positivação disso, né? E interessante que, desculpe, desembargadora Mônica, mas só colocar um grande amigo meu, um advogado, que foi meu aluno na FGV, e hoje eu posso, com todas as letras, afirmar que é meu professor, doutor Pedro Teixeira, assim como o doutor Wanderson Massulo, que trabalha comigo, o último. O doutor Pedro disse o seguinte: o Flamengo, para mostrar que o futebol hoje é uma atividade que não se confunde apenas com lazer, o Flamengo, se colocar um copo com o símbolo do Flamengo, o logo do Flamengo, para se vender em qualquer lugar do Rio de Janeiro, no final do dia, o Flamengo terá arrecadado 40 milhões de reais, se for vendido por R$1. Ou seja, se isso não é movimentar economia, direito de imagem, venda de jogadores, solidariedade, tokenização, isso tudo está envolvido em atividades que são de associações. Não é o fato da roupagem ser uma ou outra, que a história explica, tanto Vossa Excelência como a desembargadora Mônica colocaram essa questão, não é a roupagem que vai impedir que haja a possibilidade de soerguer. A todos nós interessa o soerguimento de qualquer agente econômico, porque nós dependemos dele. É simples assim. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Mônica, vê se você consegue falar. Sua internet estava travando, né? A minha internet caiu na hora que eu estava falando isso, mas eu, continuando aqui, Ailbe e Bruno e Marcos, no que eu estava falando, a impressão que o processo dá é exatamente essa, que nós vamos nadar para morrer na praia, porque depois de recuperar, pagando todos os credores, nós temos pela frente uma dívida enorme com a Fazenda Pública que não vai permitir atingirmos os nossos objetivos estabelecidos em lei. Mas, em verdade, tendo essa consciência, é que, através da aplicação da lei, nós criamos os incentivos. E, verdade seja dita, essa atualização, 25 de dezembro do ano passado, já melhorou bastante a boa prática para que nós possamos aplicar a lei. Trouxe o parcelamento em várias vezes, trouxe a compensação com a Fazenda Pública dos créditos prescritos, já dentro de aplicação legal que favorece. Não entendo, desembargador Marcos Alcino, como o ideal. Eu também acho que não devíamos ter credores workout. A empresa tem que ser blindada, sim. Mas não é à toa que eu faço questão sempre de me referir que essa lei teve 23 propostas de emenda. Exatamente porque é na questão fiscal que esbarra o objetivo final da reinserção. Mas eu entendo que a questão do incentivo hoje já está minorada, já nos é proporcionado a nós, julgadores, de alguma forma parcelar ou compensar, fazer o que eles chamam de transação com o fisco. Vejo um fisco mais aberto a essa questão e, sobretudo, diante da crise, eu vejo uma sensibilidade maior com a questão trabalhista, que me parece redundar muito nessas dívidas com a Fazenda Pública. De qualquer forma, eu compartilho com o desembargador Marcos Alcino, sim, que o ideal seria trazermos as dívidas
eu vou dizer dívidas fiscais, porque podem confundir com os débitos fiscais, mas as dívidas tributárias, para ser bastante técnica, para dentro dos processos de soerguimento e de reinserção das empresas. Sem dúvida nenhuma, esse hoje é o grande óbice a se criar um ambiente de boas práticas. Eu não tenho dúvida em afirmar. Obrigado, desembargadora Mônica. Bruno, então, para a gente fechar o nosso evento, né, que nós já 18h29, e também em razão de outros compromissos que tem o professor Ayoub, pode, então, tecer suas considerações a respeito disso que nós colocamos. Vou ser bem prospectivo, desembargador, até porque já foi tudo mais que dito e redito, e adiro, utilizando as palavras do meu professor Ayoub, tudo que foi colocado e fundamentado. É uma grande aula para mim, é uma grande aula para todos, é uma grande honra. Eu anotei aqui diversas palavras, não vou entrar na questão do fisco, que já tenho minha posição bem firmada sobre isso, mas eu tenho algumas palavras aqui e eu acho que é mais na minha linha otimista, né? Todos nós, e cada vez mais, depois de ouvir aqui os grandes especialistas falando, né, eu me sinto um entusiasta, realmente, e se puder me apresentar como entusiasta do poder transformador do direito da insolvência, que é muito mais realmente do que uma visão estática de uma solução trazida para uma solução conjuntural de economia, das pessoas, como disse o nosso professor Ayoub, estarem melhores, né? Como disse nosso ministro Luiz Felipe Salomão uma vez, nós temos que lembrar sempre que embaixo dos CNPJs nós temos muitos CPFs, né? Isso aí. Os proveitos da reabilitação, não da atividade empresarial, não sejamos preciosistas em relação à atividade empresária ou não empresária, mas da atividade comercial, da produção e circulação de bens e serviços e suas comodidades para o mercado de forma cada vez mais otimizada, a preços cada vez mais competitivos e acessíveis para a população. Eu não tenho dúvida que cada um com seu qual, nós agora, professor Ayoub, na advocacia, os nossos magistrados que estão aqui irmanados, na verdade, nesse proveito de fazer bem um sistema. E eu tenho toda a tranquilidade em dizer, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, que nós praticamos aqui na área insolvencial o efetivo direito em movimento, né? Eu ouvi aqui falar de análise econômica de direito, eu ouvi falar de consequencialismo, eu ouvi falar de impactos realmente no bem da população, nas políticas públicas, que não deixa de ser uma política pública que nós todos, operadores de direito, mais uma vez, cada um no seu qual, estamos trazendo. Então, sai daqui, e aí para fazer o fechamento, mais animado, realmente motivado, e tentar, nem que seja como uma formiguinha, fazer diferença aí para o nosso sistema, e deixar, professor Ayoub, me deixa repetir, por favor, que eu acho que vale muito a pena, né? Buscar que as pessoas fiquem melhor, que as pessoas fiquem bem, principalmente nesse momento tanto precisamos. É verdade. Obrigado, professor Bruno, por sua consideração. Professor Ayoub, me lembrei aqui de um caso que eu peguei no órgão especial há uns 2 anos atrás, que era de uma dessas empresas do Ike Batista, que até se envolveu em alguns problemas, era elogiado diariamente pelo jornal, o Empresário do Brasil. Depois caiu em desgraça, né? E aí demonizaram o sujeito. Mas me parece que ele, de todo modo, ele acha que ele é muito inteligente. Eu acho que, se Deus permitir, não o conheço pessoalmente, mas acho que ele deve conseguir se soerguer, apesar desses problemas todos. Mas aí, qual era a situação? Exatamente o que o professor Ayoub colocou. Do sujeito investir um dinheiro e ter uma garantia. Então, eu tinha dado uma liminar para uma série de empresas contra uma decisão do hoje desembargador Gilberto Clóvis, que era de uma vara empresarial. Quarta vara. Era de uma vara empresarial. Então, eu tinha dado uma liminar cassando uma decisão dele num processo de recuperação, com argumento dessas empresas estrangeiras, e eram muitas, e defendida também por um brilhante advogado. E eles diziam o seguinte: olha, a empresa X, né, por acaso é X mesmo, né, as empresas dele tinham negócio de X, lançou um monte de debêntures, etc. e tal, no mercado,
e nós queríamos adquirir essas debêntures, só que para um grupo tal, ele prometeu pagar 2 vezes, né, eu vou usar a expressão X, mas aí 2 vezes X. E para nós ele quer 1 por 1, mais ou menos isso. E aí aquilo me pareceu uma aberração. Espera aí, por que para uns credores ele admitiu isso e para outros credores ele não admitiu? Ou seja, ele precisava de investimento de 300 milhões de dólares para trocar uma daquelas empresas lá de Campos, um porto daquele, até o final do ano. E aí o que aconteceu? Ele fez esse lançamento nos Estados Unidos e apenas alguns se interessaram. E era tipo a proposta 2 por 1. Então, alguns que acreditaram, né? Alguns que acreditaram, resolveram investir. Aí, como o negócio começou a levantar, os outros que não utilizaram daquela oportunidade no passado, pretendiam agora, numa segunda oportunidade, adquirir, mas era em tese 1 por 1, mais ou menos assim. E aí, depois que eu fui ver, exatamente o cara demonstrou o seguinte: olha só, eu tinha que oferecer uma vantagem, eu precisava de dinheiro e tinha que oferecer uma vantagem para quem acreditasse e topasse investir, apostar comigo, mais ou menos isso. E aí todo mundo teve a mesma chance, mas só esse grupo tal, um grupo lá de não sei quantos, resolveram colocar capital. Agora eles querem colocar capital, porque viram que o negócio está começando a soerguer e querem o mesmo benefício daqueles que apostaram no risco. Então, eu revoguei a minha liminar e vi que, na verdade, a situação era completamente diferente, né? Então, é um mercado em completo dinamismo, né, que você tem que tentar acompanhar e bem ponderadas as colocações do professor Ayub, né? Olha, nós temos que velar pela atividade econômica, não é junta comercial. Gera emprego, tem função social, né? Função social não só naquela atividade, mas até pagando tributos. E deu um problema qualquer. Por que a gente não pode aplicar essas mesmas regras? Vamos salvar esse empreendimento. Parabenizo a você, Ayub, sempre inovador nisso e preocupado também por ter levado esse primeiro precedente lá que acabou gerando a legislação, que o objetivo é aquele mesmo que você falou, né? Ter um Brasil melhor, né? Garantir o emprego para as pessoas, que se a gente tiver uma melhor distribuição de renda, a gente não tem gente morando debaixo da marquise, né? Não tem gente morando de qualquer maneira, pô, não é verdade? E eu acho também, quer dizer, eu não sei se o nosso governo vai acertar um dia, né? Desajustes fiscais, etc. e tal, porque sempre eu fiquei muito curioso, a Ayub, o Bruno e a Mônica, ver o seguinte: pô, você vai nos Estados Unidos, compra um negócio, você paga um imposto, parece que é só aquele imposto, 6%, 5%. O nosso CMS aqui vai variar 17%, 15% num lugar, 18% no outro, etc., além de outros impostos, e nunca dá, e nunca esse dinheiro dá. Os Estados Unidos é do tamanho do nosso país, né? Maior até, a verdade é maior até em número de gente. E lá é uma potência. E aqui eu não sei qual é o problema que a gente tem. Acho que o custo do Brasil... Porque lá gira dinheiro novo, é diferente. É exatamente essa concepção. O capital que precisa ser viabilizado é separado do dinheiro novo. Lá o que gira é dinheiro novo. Eles apoiam exatamente essa ideia. E o custo financeiro aqui também é muito alto, né? Os juros praticados aqui, a capitalização dos juros, que eu acho que é maior. Os juros, se não fosse capitalizado, eu acho até que não seria grande problema, né? Mesmo que fosse 12% ao ano, 13% ao ano, que é maior do que qualquer lugar, mas quando vai se capitalizar isso, né? Ou seja, a dívida das empresas que às vezes vão tomar dinheiro emprestado, se não tomar no BNDES, tomar num banco comum, sem incentivo do governo, ficam na mão, né, desses credores. Jamais, acho que o Bruno pode atestar isso, a maioria dos credores são instituições financeiras, não é verdade? O cara pega um empréstimo, só para a gente concluir, eu participei de um julgamento, Ayub, que me doeu muito. Eu fiquei vencido, mas me doeu muito, porque eu vi que o sujeito ele pegou um dinheiro lá com o Banco do Brasil e fez, colocou em garantia o parque, uma empresa aqui no interior, não lembro se Friburgo ou Petrópolis. Bom, perdeu o parque todo, que não conseguiu pagar, né? Quer dizer, é uma coisa lamentável que a gente tem que tentar evitar. A gente não quer que o empresário
né, pratique fraude, etc. e tal. Mas eu acho que isso todo mundo vai poder olhar no processo de recuperação, o que funciona, o que não funciona, onde está errado, onde não está. Né? E acho que a ideia de vocês, o pensamento de vocês é muito importante. Acho que os nossos ouvintes ganharam muito com o nosso evento de hoje. Eu queria agradecer, então, vocês terem aceitado o convite, né? O Ayub, com seus compromissos, a Mônica também com seus compromissos, o Bruno com seu compromisso no escritório. É muito importante também estar aqui conosco. E agradecer ao nosso presidente Fábio, né, por ter também permitido que a gente organizasse esse evento, ao André e ao pessoal que está na retaguarda. Obrigado também pela participação de vocês. E é um prazer revê-los, ainda que virtualmente. A Ayub tem um tempão, a Mônica também tem um tempão que eu não vejo, o Bruno também tem um tempão. E só para finalizar, eu tive num evento presencial esses dias, que foi a inauguração do retrato do professor Ricardo Lira, na Emerge, e fui, a sexta-feira, me chamaram. E olha que coisa curiosa, tinha 2 alunos da pós-graduação, que só depois, quando eu cheguei em casa, né, quer dizer, eu estive com eles lá, conversei com eles, falei com eles, etc. e tal. Depois que eu cheguei em casa, falei, caramba, eu só conhecia esses caras pelo vídeo. Mas o vídeo passou a ser tão familiar que eu encontro com eles toda sexta-feira dando aula, que quando encontrei com eles lá no evento, parecia que eram conhecidos há muito tempo. Oi, fulano, tudo bem? Oi, fulano, tudo bem? Mas era a primeira vez. Era a primeira vez que eu estava tendo contato com aqueles caras. Só quando eu cheguei em casa que eu me dei conta disso. Quer dizer, o vídeo está fazendo de um jeito, Ayub, que de repente encontro com você. Oi, Ayub, parece que a gente se encontrou ontem, pessoalmente, mas tem um tempão que não se vê. É coisa tremenda isso. Realidade, né? Realidade é o dinamismo a que a gente se refere, né? A gente não pode deixar de lado a evolução social, política, econômica, cultural, enfim, temos que andar acompanhando o dinamismo. Obrigado por você ter participado, dar um beijo na Aninha, na Ilka, a Mônica também, muito obrigado, um beijo. Mônica, depois se a gente conseguir pegar esse vídeo, quando você viu a Patrícia, o grito que você deu, oi! Exatamente por esse tempo que a gente não se vê, né? Lamentavelmente, diante dessas saudades, tem muito tempo que eu não vejo a Patrícia. Pois é. Bons momentos. O Bruno não está participando, patrocinando bons momentos para nós, né? O Bruno está lá com o Instituto, não sei nem se ele está no Instituto ainda, não está participando de bons momentos para a gente se encontrar. Sim. Voltaremos o presencial. Ano que vem, sem dúvida, teremos muitos eventos. Tá bom, Bruno, dá um abraço na Carla, beijo nas crianças, tudo de bom para vocês. Obrigado, um beijo no Wagner aí também. O Wagner, no Fred, né? Que eu acho que o Fred está indo aí perturbar vocês. O Wagner está aí assistindo. Fala aí, Wagner. Está aqui assistindo, pô. Tudo bem? Rapaz, barbudo. Pois é. É para mostrar mais responsabilidade. Dá um abraço no seu pai e na sua mãe. O Vitor também está aqui. Eu estou vendo o Vitor aqui desde o começo. Ele está escondido, mas ele está aqui. Né? O Vitor está aqui, desde o começo. Está assistindo? Tá. Então não sabia. Então tá. Vitor, um beijo, viu? Obrigada. Beijão, Vitinho. Só que o Vitor que eu conheci era pequenininho, né? É verdade. O tempo passa. Grande abraço para vocês, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, André. Então, André, vamos encerrar o nosso evento. Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora, nos assistindo. Acho que ganharam bastante também, né, com essa discussão. Até um outro evento. Uma boa tarde a todos, né, e uma boa semana. Abraço. Obrigado. Um beijo no coração. Beijo para vocês também. Tudo de bom. Obrigado.